Então, vamos abrir a nossa Bíblia para Apocalipse capítulo 3. Existem pessoas que elas vivem numa outra dimensão, num outro planeta. É outro tempo, é outra lógica. Eu comecei um estudo sobre as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 cartas às igrejas do Apocalipse. 7 cartas. Aí eu estou ali na segunda, aí alguém chega e diz: pastor, o senhor vai pregar sobre o que mesmo semana que vem? A gente tem que entender, é o planeta da pessoa, né? A pessoa funciona num outro mundo. 7 cartas. Você podia ganhar uma aposta dessa pessoa. Você podia dizer: olha, eu sei o que o pastor vai pregar hoje, né? Oh Deus. Apocalipse capítulo 3, versículo 7. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas diz o santo e verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fechará, que fecha e ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar, e que tens pouca força. Entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que farei dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmo se declaram judeus e não são, mas mentem. Eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce dos céus, vinda da parte de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos porque o Senhor um dia pensou em nós, na nossa saúde espiritual, e inspirou as cartas às igrejas da Ásia. Que essas cartas, meu Deus, sejam levadas muito a sério por nós como igreja. Que todas as exortações, que todos os perigos, que todas as heresias aqui mencionadas sejam para nós um ponto de alerta sempre. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Existem certas coisas que parecem ironias de Deus. Eu mencionei que as 7 igrejas da Ásia elas foram escolhidas por Deus, aquelas 7 cidades, e elas estão colocadas como se seguissem o movimento dos ponteiros de um relógio, como se fosse o relógio de Deus nos dizendo alguma coisa. Mas há também, meus irmãos, uma grande organização profética de Deus ao deixar essas 2 cartas para serem as últimas. Porque as últimas são a carta à igreja de Filadélfia e a carta à igreja de Laodiceia. Por que elas são as últimas? Por uma razão muito simples. Uma delas representa uma igreja verdadeira. Como é uma igreja verdadeira? Como é que vive? Como é que é o seu dia a dia? E a outra, que nós vamos ver semana que vem, Laodiceia, representa uma igreja apóstata,
uma igreja desviada, uma igreja nominal, uma igreja que se acha que é igreja só no nome, mas que Deus está a ponto de lhe vomitar da sua boca. Hoje, nós vamos refletir sobre a igreja verdadeira, a igreja de Filadélfia. Por que a cidade tinha esse nome? Deus, na sua onisciência, sabia, mas quem colocou esse nome na cidade talvez não soubesse dos propósitos de Deus ao longo da história, para nos ensinar muita coisa a partir desse nome, que significa Filadélfia. Filadélfia é a junção de duas palavras que significa amor aos irmãos. Nada mais, nada menos do que amor aos irmãos. Vem da palavra filo, que é um tipo de amor filantrópico. Até a palavra filantropia vem daí, a palavra filantrópico. E da palavra adelphos, que quer dizer irmãos. Então, o amor fraternal, o amor aos irmãos. E é importante que a gente entenda isso como característica de uma igreja verdadeira, como uma mensagem de Deus sobre uma igreja verdadeira. Porque Jesus disse em João capítulo 13, versículo 35, qual seria a marca dos verdadeiros discípulos de Jesus Cristo. Ele disse assim: nisso conhecerão todos que sois verdadeiramente meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Irmãos, muita gente hoje está querendo encontrar uma marca que seja a marca da igreja verdadeira. Existem denominações até que já declararam oficialmente qual é a marca da igreja verdadeira. Recentemente eu ouvi dos adventistas qual é a marca da igreja verdadeira. E eles disseram: a marca da igreja verdadeira é o estudo das profecias. Mas para Jesus, a marca da igreja verdadeira é o amor aos irmãos. Alguns vão achar que a marca da igreja verdadeira é o seu poder de crescimento. Olha, nós estamos crescendo, então nós somos a igreja verdadeira. Nós somos o mover de Deus para esses últimos tempos. Ora, se esse for o critério, com todo respeito, a igreja católica não é grande, ela é enorme. Se o critério for esse, a igreja católica é enorme. Você vai achar que a única marca da igreja verdadeira é o crescimento. Outros acham que é uma regra específica. Não, porque a gente usa véu, então a gente é verdadeiro. Não, porque a gente guarda o sábado, a gente é verdadeiro. Não, porque aqui os milagres acontecem, a gente é verdadeiro. Nada disso para Jesus constitui a marca da igreja verdadeira. A marca é: se tiverdes amor uns pelos outros. Por que tem que ser essa? Por que não podia ser a oração? Não, aqui a gente ora muito, olha os nossos joelhos, né? Por que não podia ser o jejum? Por que não podia ser regras específicas de roupa, por exemplo? Porque na essência, o que tem a ver mesmo com Deus é o amor. A Bíblia diz: aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, congregue você aonde congregar. Deus não está muito interessado nas coisas que estão acontecendo lá, acredite. Deus está interessado em que nessa igreja haja amor. O amor fala além das fronteiras da igreja. O amor toca o mundo. Jesus disse: o mundo vai saber que vocês são verdadeiramente meus discípulos, se vocês tiverem amor uns pelos outros. Essa aqui é uma igreja que periodicamente para estudar conceitos de amor.
E a primeira coisa que a gente quer que você entenda, que você aprenda, é tirar o amor do campo emocional, né? Porque quando a Bíblia fala em amor, nós, latinos, que somos muito melados nas nossas relações, pensamos em grandes arrepios, em grandes sentimentos, em grandes manifestações de afeto para com uma pessoa. E Deus quer que você tire isso da cabeça, porque os sentimentos são relativos. Até mesmo os afetos são relativos. Uma criança bonitinha da igreja, mais bonitinha, muita gente vai chegar para ele e falar assim: eu amo essa criança, né? Porque é bonitinha. Ele não ama. Ele gosta da aparência, é diferente. Eu amo esse menino, olha como eu amo, meu Deus, dá vontade de... Aqui no Acre tem um negócio de reinar, eu não sei quem inventou esse negócio, né? Tem umas velhas que querem reinar. Eu não entendo bem o que isso significa, mas parece que reinar eu queria reinar nas bochechas dessa criança, eu queria... De tão bonitinha que ela é. Aí as pessoas falam: eu amo esse menino. Não ama não. Não ama nada. Semana que vem esse menino sofre um acidente e fica com o rosto deformado. As mesmas pessoas não vão nem se aproximar. Ninguém vai chegar e dizer: eu amo esse menino com o rosto deformado, né? Ama coisa nenhuma. Porque amor não é isso. Amor é baseado em duas palavras: amor baseado em decisão e atitude. Jesus disse: você tem que amar o seu inimigo. Você nunca chegou para o seu inimigo e fala: quero reinar contigo, meu inimigão. Não, ele mandou ter atitudes. Ele disse: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se o teu inimigo tiver sede, não precisa nem ver, não é? Não precisa nem ver. Nossa cultura é mais ou menos assim: eu preciso sentir para fazer. E a cultura do reino de Deus é: você precisa fazer para sentir. É diferente. Porque se você ficar esperando sentir coisas, você não vai fazer nunca. Aliás, é a desculpa perfeita para quem não quer fazer nada, para quem não quer perdoar. É a desculpa perfeita para quem não quer ajudar. Eu não vou fazer, pastor, porque não adianta eu fazer se eu não estou sentindo. Se eu acho que adianta. Perfeito isso, né? Perfeito. Deus nunca mandou você sentir coisas. Olha, arrepie-se quando vê o teu amigo. Arrepie-se quando vê o teu irmão. Não, Deus diz: olha, como é que o irmão, você diz que o ama, e ele está em necessidade, e você diz assim: vai em paz, irmão, eu vou orar por você. Tiago pergunta, que amor é esse? Nós também temos que nos livrar um pouco da hipocrisia musical que tomou conta do meio cristão quando o assunto é amor. As músicas são fortes. Se elas forem verdadeiras, que bênção. Mas se não forem, que horror. Por exemplo, vou citar uma. Essa era muito cantada na minha adolescência. Eu não estou podendo cantar, porque a voz não vai chegar. Mas era mais ou menos assim: se você me ama, meu irmão, estenda a mão. Isso é amor? Esbanje no seu rosto um sorriso. Aí pronto, já amei o irmão hoje. E dei-me um abraço. Pronto, eu amo esse irmão. Cantamos agora a nossa música de amor. Vou pegar mais pesado. Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e amar o irmão. Compartilhar e dividir tudo que tenho com você. É isso que diz a música. Quer nada? Tu não me dá nem uma carona, praga. Tu quer dividir coisa nenhuma comigo? Não quero viver para mim mesmo. É bonito a letra, não é? Não quero viver para mim mesmo. Eu quero servir e amar o irmão, aleluia.
compartilhar, dividir tudo que eu tenho com você. E fica mais forte o meu amor, meu coração, meu lar, quem sabe o resto? E até o pão. O pão é fácil, né? O pão francês é fácil. Irmão, você também é uma bênção para mim. Não sei o que seria de mim sem você, diz a música. Tu nunca olhou no olho dessa pessoa, tu sabe nem o nome dela. Não sei o que seria de mim sem você. Olha, é o que eu digo, se for verdade, canta sorrindo, irmão. Mas se não for, que povo cheio de munganga é o povo cristão, né? O povo cristão inventa programas, símbolos para dar a entender que é um povo espiritual. Aperte a minha mão, sinta meu coração bater. Isso é forte. Irmão, eu quero ser uma bênção para você. E aí pronto, em 5 minutos, a gente já mostrou como a gente ama o nosso irmão com palavras. Mas a Bíblia diz, não amemos apenas de palavras, mas de fato e de verdade. É proibido cantar isso? Não. É proibido cantar sem querer fazer. Não é? Isso é proibido. Cantar sem querer fazer. Porque eu estou dizendo coisas tão fortes, ainda chamo de louvor. E em qualquer igreja que você for, você vai encontrar letras muito fortes sobre amor. Comece a refletir, em qualquer lugar que você for. As letras sobre amor são muito fortes. Mas Deus só quer saber alguma coisa, só quer saber uma coisa. Quais são as suas atitudes de amor para com o seu irmão? Tiago diz, se souber que o irmão está em necessidade e disser, vá em paz, não adianta cantar não, irmão. O nome disso é hipocrisia. Nós nunca teremos uma igreja perfeita, mas eu posso cuidar da minha vida para que eu não seja o ingrediente perfeito de uma igreja não perfeita. Agora, como é que Jesus se apresenta a essa igreja? Deixa eu só fazer um parênteses. Eu estou falando aqui dessas músicas fortes em relação a amor aos irmãos, mas tem músicas muito fortes também de declarações de amor a Deus que às vezes nós temos que dizer, uau. Tem uma que fala assim, abro mão dos meus sonhos e das minhas vontades. Abro mão das riquezas por ti. Ha, ha, ha. Isso é complicado, né? Então, volta. É proibido cantar? Não. É proibido cantar se você não quer fazer. Não é? Isso é tomar o nome de Deus em vão. Isso é dizer coisas que você está apenas balbuciando palavras. Vamos voltar. Como Jesus se apresenta a essa igreja? Ele se apresenta como aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, e que ninguém abrirá. O que é a chave de Davi? Irmãos, é complicado resumir em palavras toda a história de graça de Deus para com Davi e a aliança davídica. Mas nós podíamos sintetizar a chave de Davi, Jesus é o que tem a chave de Davi, como sendo ele o centro das promessas feitas por Deus a Davi. Existe um negócio na Bíblia, e Deus quer que você saiba disso. Existe um negócio entre Davi e Deus, e muitas vezes Deus diz que ainda vai realizar as fiéis promessas feitas a Davi.
as alianças feitas com Davi que se refletem em nós. Deixe-me dizer uma delas. Um dia, Davi quis fazer um templo. Deus nunca mandou ninguém fazer templo. Mas ele, da cabeça dele, vou fazer um templo. Deus não disse assim na lei de Moisés, farás um templo. Havia uma tenda, era o máximo que Deus queria como representação. Mas Davi disse, não, eu preciso fazer um templo suntuoso, um templo assim, gigantesco. E Deus abriu o jogo com ele e falou, eu te pedi alguma coisa. Isso é meio duro, né? Eu pedi alguma casa, pedi alguma coisa. Nunca te pedi nada, então tu não vai fazer, mas tá aí com esse sonho aí de fazer. Teu filho depois de ti, tá? Faz aí. Mas eu vou fazer uma aliança com ele, com o teu filho. E eu estabelecerei a partir dele um reino, que no caso é a partir de ti. E o reino dele jamais terá fim. Essa é uma aliança feita com Deus e Davi, de que um descendente de Davi começaria um reino que jamais teria fim. Aí o descendente de Davi que assume o reino é Salomão. Aí você vê Salomão morre. Aí você pensa assim, poxa, a promessa não se cumpriu? Cadê o reino que jamais terá fim? E se você olhar para Israel hoje, quem é o rei de Israel? Não tem. O que tem lá é um sistema político moderno, com um primeiro-ministro. Como é o nome? Prova de Enem. Como é o nome do primeiro-ministro de Israel? Ainda é? Não sai não, é? Benjamin Netanyahu, né? É o primeiro-ministro de Israel. Não, não pode ser esse cara. Não pode ser esse cara que vai começar um reino, cujo reino jamais terá fim. E Jesus disse, sou eu que tenho a chave. Eu sou o rei, cujo reino jamais terá fim. Está vindo aí um rei, meus irmãos. E ele vai começar um reino em Jerusalém. E esse reino se estende de eternidade adentro. Só Jesus Cristo pode cumprir a profecia do descendente de Davi, que vai assumir um reino que jamais terá fim. Nós vivemos numa época muito moderna. É possível que antes de Jesus, é possível não, biblicamente antes de Jesus, outro vai aparecer. Outro vai aparecer dizendo, eu sou o rei, eu sou o descendente de Davi. Às vezes eu ando um pouco na pista desse cara, querendo saber quem ele é, onde ele se esconde. Mas tem algumas criaturas ridículas. Tem um cara da família Sinclair. Tem alguém aqui da família Sinclair? Não. Família Sinclair, na França, que ele diz, eu sou descendente de Davi, porque a família Sinclair começou porque Maria Madalena fugiu. E teve um caso com Jesus Cristo e começou a nossa família. Eu sou o descendente de Davi. Hoje, acredite, já é possível rastrear o DNA de Gengis Khan. O Gengis Khan se arvorava de ser o cara do sexo, que ele fazia muito sexo, que ele devia ter muitos filhos espalhados pelo mundo. E empresas sérias fizeram uma pesquisa. E o bicho era medonho mesmo, porque tem muito descendente de Gengis Khan na Ásia. Na época do DNA, é fácil fazer rastreamentos biológicos, mapeamentos biológicos. E talvez até alguém supostamente queira usar isso para dizer, eu sou o descendente de Davi, que vai começar um reino, um reino que o domínio jamais terá fim. E talvez vai querer comprovar isso com milagres. E milagre quer dizer nada. Nada. Esse cara vai fazer milagres para, se possível, enganar os próprios escolhidos. Por que eu vou me espantar com milagres? Judas fez milagres.
ao mesmo tempo que João Batista não fez nenhum. O maior homem de todos os tempos, Jesus disse, o maior homem nascido de mulher não fez nenhum. Então, Jesus Cristo, só em Jesus nós temos a resposta para a chave de Davi, para a aliança que Deus fez com Davi, de que um descendente dele assumiria um reino, que o domínio jamais teria fim, um reino a partir de Israel. Ele será rei dos judeus, reinando a partir de Jerusalém. Meus irmãos, no momento, a situação é: o trono de Davi está vago. Durante todo o Velho Testamento, até o cativeiro babilônico, Deus preservou a descendência de Davi. Sempre houve descendentes que se assentassem no seu trono, sempre houve, mas com o cativeiro, parou. E os judeus fizeram 3 substituições. Substituíram o templo pelas sinagogas, substituíram os sacerdotes pelos rabinos e substituíram os sacrifícios pelas boas obras. E estão com um grande ponto de interrogação, esperando o Messias, esperando aquele rei que vai assumir esse reino. Nós precisamos conhecer esse rei a quem nós esperamos. Precisamos saber o que a Bíblia nos diz sobre ele. Estude o livro de Apocalipse, não para ficar horrorizado, para de ser criança e ficar com esse negócio de Apocalipse, Ave Maria, Ave Maria. Apocalipse é uma bênção, é Apocalipse de Jesus Cristo, dizendo quem é Jesus Cristo, o que ele vai fazer, como ele vence os inimigos, como ele vai resgatar a sua igreja, como ele vai assumir o seu reino. Toda a mensagem é sobre Jesus Cristo. Leia o Apocalipse querendo ver Jesus Cristo. Ele é o Cordeiro. Ele é o Cordeiro apresentado como Cordeiro que esteve morto, mas reviveu e agora tem a chave de todas as coisas, inclusive as chaves da morte e do inferno. Queridos, a partir daqui nós vamos ver algumas marcas de uma igreja verdadeira. A primeira delas é que igrejas verdadeiras têm que reconhecer portas abertas por Deus. Deus diz, Jesus diz: conheço as tuas obras e tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Paulo, nas suas viagens missionárias, pelo menos 2 vezes, ele menciona que Deus abriu uma porta. Uma delas é em Colossenses 4:3. Vi aí uma grande porta aberta. E o que nós temos que fazer quando Deus abre portas? Nós temos que ver isso como sendo de Deus, usar essas portas e aproveitar essas oportunidades. Talvez essa porta aberta fosse uma circunstância de testemunho ou de evangelismo da igreja, e essa porta foi aberta por Deus. Nós temos que reconhecer portas abertas por Deus, não pelo homem, mas por Deus. Quem abre, e também temos que reconhecer o contrário. Quando Deus fechar as portas, acabou. Houve um tempo que Paulo quis evangelizar a Ásia e Deus fechou as portas. Não adianta, o Espírito de Jesus permitiu. E depois ele diz assim: sendo impedidos pelo Espírito de Jesus. Quando ele abre, ele abre. Quando ele fecha, ele fecha. Mas isso quem faz é ele. E nós temos que reconhecer exatamente dessa maneira. A igreja verdadeira também, às vezes, tem portas abertas. Mas tem que ver que a condição que ela vive, que ela se encontra, é inversamente proporcional às circunstâncias. Esse era o caso de Filadélfia. Deus diz: essa igreja tem pouca força. Ela tem pouca força. Deus nunca disse isso sobre uma igreja. Essa igreja tem pouca força, mas não negou o meu nome. O que era essa pouca força, meus irmãos? Eu não sei. A gente pode conjecturar sobre o fato de que fosse uma igreja pequena, pouca força. Igrejas pequenas numa cidade têm pouca força.
Nós podemos conjecturar sobre o fato de ser uma igreja pobre, no meio de uma cidade rica. Filadélfia, essas 7 cidades eram ricas. Filadélfia era uma cidade rica. Nós podemos conjecturar como sendo uma igreja de pessoas de pouca influência educacional, com pouca formação. A própria igreja de Corinto era assim. Paulo disse: não foram chamados dentre vós muitos de nobre nascimento. Seja qual for o caso, a igreja tem pouca força, e o que ela faz é superior à força que ela apresenta. Às vezes é exatamente o contrário. A igreja pode ter muita força e pouco resultado. A pessoa pode ter muita força e pouco resultado. Qual é o seu caso? Muita força, muito resultado? Pouca força, nenhum resultado? Algum resultado? Seja qual for o seu caso, haja de acordo com as condições que Deus lhe deu. É Ele que dá as condições. A um deu 1 talento, a outro 2, a outro 3. E tinha um lá que só sabia inventar desculpas. Desculpas. Ai, porque isso, porque aquilo, porque aquilo. Muita gente tem muita força. Muita igreja tem muita força. E o resultado não é o esperado. Uma igreja verdadeira, ela vive um ambiente com Deus e com a fidelidade à palavra de Deus tão saudável, que pode causar arrependimento em hereges. E é uma coisa difícil de se ver. Quando o sujeito é herege, quando ele começa a ensinar doutrinas que vão negar a sua fé original, a partir daí ele só cresce, porque ele está fundamentado em mentiras. E quando você conta uma mentira, eu aprendi isso. Quando você conta uma mentira, para sustentar essa mentira, você vai ter que contar outra. É por isso que a igreja que mente cada vez mais, não é? Porque para sustentar uma mentira, você vai ter que contar outra. E para sustentar essa outra que você contou, vai ter que contar várias. A igreja cristã brasileira, evangélica, esse grupo que se chama de cristãos ou de evangélicos, tem uma grande tentação, que é o de virar fanático. O fanatismo está batendo a porta. Toda hora o fanatismo está batendo a porta. Parece que precisamos de sinais mirabolantes, e se eles não existirem, nós vamos ter que inventá-los. Eu fui abordado essa semana passada por uma pessoa que eu conheço há mais de 30 anos. Conheci em 1983 no sertão do Ceará. Essa pessoa me abordou e disse assim: você está sabendo do dia 23 de setembro? Eu falei: o que tem dia 23 de setembro? Não, porque olha, dia 23 de setembro tudo indica que vai ser o arrebatamento. Essa pessoa não é nenhum bobo, é um profissional bem sucedido naquilo que se propôs a fazer. Essa pessoa teve a oportunidade de estudar bem as escrituras. Mas de repente chega até mim: não, 23 de setembro vai ser o arrebatamento. Eu falei: como é que é? Não, porque olha bem, tem uns pastores muito sérios dizendo isso. Eu falei: cara, eu não acredito que eu estou ouvindo isso de você. E aí me lembrei imediatamente de Guilherme Miller, Joseph Bates e Helena White. E contei para eles a história. Digo: olha, eles erraram 3 vezes. Eles anunciaram a volta de Jesus Cristo num dia lá, 1844, né? Não voltou, eles ficaram com a cara de pastel. E aí eles tiveram que refazer as datas, não deu certo.
Na terceira explicação que eles foram dar, o Miller, que foi o que teve a visão, falou: chega, eu me arrependo, estou voltando para a minha igreja. Miller. Os outros disseram: não, ele não estava errado não. Ele só errou a data. Mas ele não estava errado quanto o local. O local era o santuário celestial. Então Jesus voltou para o santuário celestial para ele estar lá. E aí, com base nessa história, surgiu a igreja adventista, que depois virou adventista por causa de outra visão. Uma visão que Bates teve sobre a tábua dos 10 mandamentos, e o quarto mandamento brilhava mais do que todos. Então, com base nessa outra visão, surgiu a igreja adventista do sétimo dia. E eu falei para ele assim: irmão, quando esse pessoal calcula datas, aí dá tudo errado, aí eles ficam com a cara de pastel, aí eles têm que mentir. Preste atenção, porque não há sinais para o arrebatamento. Você que é dessa igreja que tem aprendido. Quais são os sinais do arrebatamento? Nenhum. Os sinais são para a segunda vinda. A segunda vinda é fácil em calcular. Os sinais é para a segunda vinda. O arrebatamento é secreto. Na hora em que não cuidais, né? Virá como ladrão, é um segredo, é um secreto. Jesus naquela época disse: nem o filho sabe, nem os anjos sabem, senão somente o Pai. E não vos compete, Atos 1, 9, 8, não vos compete tempos e datas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Acredite, tem uma turma, talvez amigos seus, estão esperando em Rio Branco, 23 de setembro. Dia 24, ligue para eles. Se você não tiver sido arrebatado no dia 21, né? Agora, se você não os encontrar, não ligue para minha casa. Dia 24, ligue para eles. Falei: aí, irmão, ainda está aqui? Não foi não, né? Então, minha pergunta é o seguinte: o que vai acontecer depois? Esse pessoal vai pedir perdão? Esses líderes vão pedir perdão? Não. Mas talvez algum ou outro, pela graça de Deus, algum outro que já começou esse movimento lá na sua igreja, vai chegar para a igreja e dizer: meus irmãos, me perdoem. Eles só terão duas opções: ou eles pedem perdão, ou eles vão ter que inventar nova mentira e se esconder. Alguém ouviu falar aí do 23 de setembro? Não. Ninguém? Chega em casa e dá uma olhada. 23 de setembro. Se não tiver lá é porque é secreto. Eles estão guardando entre eles, né? Não sei porque que os caras queriam que eu soubesse. Mas em Filadélfia havia um grupo de hereges que se declaravam judeus e não são. E a Bíblia diz: eles são sinagogas de Satanás. É uma outra tentação da igreja hoje. É achar que a gente, para ser importante, precisa ser judeu, precisa usar palavras hebraicas. Uma turma que não ora mais em nome de Jesus, só ora em nome de Yoshua, né? Yoshua Hamashia. Outro dia eu vi um pastor falando sobre Jacó, e ele não dizia Jacó, ele falava Jacobo, né? Ele já estava todo hebraicizado. Essa turma aqui se declarava judeus e não eram. Deus disse: eles são sinagogas de Satanás, e eu vou fazer com que eles se prostrem e reconheçam que eu te amei. Uma igreja verdadeira faz o herege reconhecer, né? Faz o herege se arrepender. Essa turma já devia ter saído da igreja. E essa turma, Deus diz: olha, eu vou fazer com que eles se prostrem. A desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, sendo antes sinagoga de Satanás, vão prostrar-se aos teus pés e reconhecer que eu te amei. Uma igreja verdadeira também, meus irmãos, ela está muito preocupada em guardar a palavra do Senhor. Isso parece um clichê, um chavão, mas a maioria das coisas que surge hoje como igreja
não está muito preocupado em guardar a palavra do Senhor, não. Quanto mais falar da Bíblia, menos preocupado com a Bíblia está. Eu fiquei sabendo de uma igreja essa semana que agora essa igreja tem um sumo sacerdote. Você ouviu esse negócio? Os caras têm um sumo sacerdote, né? Que loucura! Não estão preocupados com isso. Paulo disse que a igreja de Filipos deveria ficar na luta, preservando a palavra da vida. Uma igreja séria não está preocupada com o crescimento antes de qualquer coisa. Porque muita gente, para crescer, vende a alma. Muita igreja, para aumentar o número, baixa o nível. Uma igreja séria está preocupada em guardar a palavra do Senhor. E Deus fez uma promessa para aquela igreja: eu te guardarei da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Para a gente fechar, a carta à igreja de Filadélfia, a igreja que por acaso, só por curiosidade, quantas repreensões a igreja de Filadélfia recebe? Quantas? Nenhuma. Não é repreendida. Não é repreendida. Não há repreensões contra a igreja de Filadélfia. Já a igreja de Laodiceia é o contrário, não tem nenhum elogio. A igreja de Laodiceia é esculhambada, não tem nada se acha, acha que é rainha, né? Se intitula como a rainha. A igreja que não tem repreensões, ela tem uma exortação leve, que é: guarde o que tem, guarde o que você tem, para que ninguém tome a tua coroa. Ninguém tome. Você sabe que as coroas são galardões. E ao contrário da salvação, os galardões se perdem. Simples assim, se perdem. E o que você tem que fazer é guardar isso. Se você pensa assim: os galardões não se perdem, então eu fiz coisas incríveis para Deus nos anos 80. Aí de lá para cá, eu tenho uma má notícia para você. Perdeu. Você acha que o reino dos céus é tipo caderneta de poupança, Telex Free, investimento em fundos? Você acha que o que você fez, você guardou e está rendendo juros? Perdeu. Você não guardou o que você tinha. Você tinha até uma coisinha lá, devia ser até bonito, mas perdeu. Ninguém vai viver no céu de historinhas. Quando eu era jovem, eu evangelizava. Aleluia. Né? Quando eu era jovem, eu fazia isso, eu fazia aquilo. No meu tempo, a gente ia para as comunidades, a gente subia os rios. Muitas vezes essas coisas não são constantes, né? Eu queria pedir permissão ao pessoal de Cruzeiro do Sul, só para eu detectar um traço que eu notei em muitas pessoas que vêm de lá. Muitos dizem: lá em Cruzeiro a gente trabalhava tanto. Em Cruzeiro, pastor, olha. Sim, aqui tu tá podre, né? Parece que é condicionado ao local. Você acredita que já teve gente que chegou para mim, em 2 casos, um disse assim: eu queria voltar para Cruzeiro para fazer a obra. E o outro falou assim: eu queria voltar, quando eu voltar para Cruzeiro eu vou me reconciliar. Que é isso, irmãos? Guarda o que tem. Perdeu, não se viu de nada. Teu Deus é cruzeirense. Deus não é cruzeirense, nem rio-branquense, nem nada. Deus é Deus. Amém? Deus é Deus. Eu estou falando isso, mas algumas pessoas que se mudarem daqui para Manaus também se perdem no meio do caminho.
outro se muda daqui para Porto Velho. Porque às vezes o que faz não tem nem essência, porque não resiste nem a uma mudança de local. É mais influência da turma, é mais o combustível ali da igreja. Não é uma coisa necessariamente a genuína. Você se encontra nesse quadro. Eu fazia muito, mas hoje perdeu. Guarda o que tem para que ninguém tome a tua coroa. Imagine o seu galardão, a sua coroa, como algo que precisa ser guardado. Eu não sei se alguém aqui tem uma barra de ouro em casa. Alguém tem? Não. Mas se você tiver uma barra de ouro em casa, como é que você trata isso? Se eu comparar a barra de ouro com os celulares que eu tive na vida, é um desastre, né? Meu celular fica em qualquer lugar. Eu sou péssimo. Eu não uso relógios. Eu perco todos, né? Às vezes pessoas me dão de presente um relógio bonito. Eu tenho uma pena da pessoa, né? Porque ficou, irmão, obrigado. Mas imagine que você tem uma barra de ouro. Você vai tratar a sua barra de ouro como eu trato meus celulares? Nem eu trataria minha barra de ouro como eu trato meus celulares, porque é meu tesouro. E o que a gente faz com o tesouro? Que Deus diz guarde, irmão. No céu você não vai viver de historinha, não. Guarde o que você tem. Em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 55. Olhe comigo. Como é que a gente guarda o tesouro? Primeiro Coríntios 15, 55. 58, diz assim. Depois de ter falado sobre a ressurreição, ele disse assim: portanto, meus amados irmãos, olha como é que a gente guarda o tesouro. Sede firmes, inabaláveis. A sua versão diz constante, né? Constante não para nunca. Não tem negócio de, quando eu era novo. Sede firmes, inabaláveis. E sempre, não é só na juventude, sempre abundantes na obra do Senhor. Sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. O que ele está dizendo é o seguinte: trabalhe, ele paga bem. Mas não viva de historinha. Seja firme, constante, sempre abundante. É sempre. Sempre que contarem com você, você vai estar lá. Sempre que a obra precisar de você, você vai estar lá. Porque não existem galardões na poupança. Há 20 anos atrás eu acho que eu ganhei um galardão. Uns 2 galardões. Aliás, como essas coisas se processam, eu nem sei. Tem muitos critérios. Um dos critérios é não fazer para os homens, fazer como para o Senhor e não para os homens. Quem faz para os homens, Jesus disse, já recebeu seu galardão. Você queria elogios, já tem, já era, já recebeu. Aqui na terra, a sua alegria já veio. Então, a Bíblia diz, guarde o que tem. Guarde o que tem. Ajunte tesouros no céu, Jesus disse. Lá os ladrões não escavam e nem roubam. Guarde os seus tesouros nos céus. E há também uma promessa. Eu disse a você que existem promessas ao vencedor nas cartas que são incondicionais. Mas existem promessas condicionais. Em Laodiceia você vai ver uma condicional para reinar, para se assentar no trono de Deus. Existem certas condições. Mas vamos ver a promessa ao vencedor de Éfeso para a gente fechar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, não, de Éfeso não, desculpa. Filadélfia, desculpa. Filadélfia. Ao vencedor falei coluna
no santuário do meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce dos céus, vinda da parte de Deus, e o meu novo nome. Acredite, Jesus tem um novo nome, e eu não sei qual é. Quando Paulo falou da ascensão de Jesus em Filipenses, ele disse que ele herdou o nome mais excelente que existe. Fui perguntado essa semana se o nome Jesus, como conhecemos, já havia nos manuscritos originais. Não. Jesus é como nós o conhecemos em português. Em espanhol é Jesus. Em inglês é Jesus. Acho bonito, Jesus. In the name of Jesus. Em francês, como é em francês? Jesus. Em chinês, eu esqueci. E você pode ser seduzido esses dias pelo movimento do nome sagrado, que nós temos que voltar a falar Yeshua. Meu Pai do céu. Paulo, quando pregou aos gregos, usou a palavra grega, Jesus. Agora, sabemos que Jesus tem um novo nome. E um novo nome. E é o mais excelente nome que existe. E se você vai para o céu, eu tenho uma notícia maravilhosa. Jesus disse assim: eu gravarei sobre ele o meu novo nome. Essa é uma promessa e não parece ser condicional. Gravarei sobre ele o meu novo nome. Não só você vai saber, mas vai estar gravado sobre você. É uma promessa tríplice. Ele diz: eu também vou fazer dele a coluna no santuário do meu Deus. Coluna é essencial. Até mesmo, por exemplo, na igreja, existem os que são colunas. Paulo disse que Pedro e Tiago eram colunas da igreja. Eu fico pensando, meu Deus, se existem os que são coluna, tem uns que são o quê? Quadro de parede, né? Bebelô de geladeira. Você é coluna na casa do Senhor, mas no santuário do Deus eterno seremos colunas. E mais, vai ser coluna no santuário, vai ter gravado o novo nome e vai ter gravado o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Eu tenho dito repetidamente, meus irmãos, que Jerusalém é mais importante do que você imagina. Jerusalém é tão importante que o lugar que você vai morar eternamente chama-se Nova Jerusalém. A cidade que desce da parte de Deus. Nós precisamos olhar muito para Jerusalém, esperar as promessas de Deus cumpridas, que vão ser cumpridas a Jerusalém, aprender sobre a volta do Messias que vai reinar a partir de Jerusalém, orar pela paz de Jerusalém. A Bíblia diz: orai pela paz de Jerusalém, sejam prósperos os que te amam. Mas acima de tudo, meus irmãos, aguardar a nova Jerusalém. Quando você não tem certeza de para onde você vai, você tem dois caminhos: ou vai ser hipócrita, ou vai ser medroso. Saiba para onde vai, saiba as coisas que vão acontecer com você. Enquanto esses dias não chegam, vamos viver aqui como Filadélfia. Vai ter movimento se declarando judeus e nós vamos dizer: irmão, a porta da rua é ali. Vai ter movimento se declarando apóstolos e nós vamos dizer: irmão, a porta da rua é ali. Vai ter pessoas na dúvida, nós vamos ajudar. Como disse Judas, né? Compadecei-vos dos que estão na dúvida. Mas quanto a outros, Judas disse: detestai até a roupa que veste. Nós vamos viver dias em que o caminho a ser seguido vai ser o seguinte: e aí?
Tu quer ser Filadélfia ou tu quer ser Laodiceia? Ser Laodiceia é fácil. Laodiceia vive de teatro, de máscara, de hipocrisia. Ser Filadélfia, há um preço a ser pago. Que Deus nos dê graça de querermos ser Filadélfia. Nada mais, nada menos do que Filadélfia. Amém? Nosso Pai, nós te louvamos pela palavra do Senhor e te pedimos que nos ajude a guardá-la nos nossos corações. Que nos ajude a sermos nessa vida pessoas que, mesmo com pouca força, vão fazer muito. Pessoas que vão ter grandes galardões e eles são eternos e que ninguém vai tomá-los. E pessoas que sabem para onde estão indo e que um dia receberão sobre si gravados o novo nome que o teu filho tem, que serão colunas do santuário de Deus e que terão sobre eles gravados o nome da Nova Jerusalém. Ajuda-nos a permanecer nessas esperanças, Pai. Pedimos em nome de Jesus. Amém.